No Legião das Ideias, Kim manda a sua opinião sobre a anistia e se vai passar. Vamos conferir. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando quais as chances de aprovação da anistia dos condenados no 8 de janeiro? Eu acho muito difícil, né? Primeiro porque, infelizmente, o que eu vejo são os bolsonaristas utilizando a pauta da anistia mais como palanque político do que efetivamente defendendo. E por que eu digo isso? Quando foi feita a articulação para eleger o Hugo Motta na Câmara dos Deputados, né, eu disse que a oposição tomou a decisão, né, principalmente o PL, de apoiar o Hugo Motta em troca de cargos na mesa diretora, né, o que significa nomear mais assessores, e de presidências de comissão. E aí eu disse, olha, eu não sou nenhum idealista ao extremo, ao ponto de achar que não se deve fazer nenhuma negociação pragmática. Mas, dentro do pragmatismo, você precisa ter coisas relevantes. Eu não vejo grandes relevâncias, pelo menos para fins republicanos, em você ter um monte de cargo na mesa diretora. E eu também não vejo grande relevância em presidência de comissão depois que Arthur Lira mudou o regimento e mudou a interpretação do regimento em relação às urgências, fazendo com que os principais projetos tramitem diretamente no plenário e não só tramitem diretamente no plenário, não possam ser apreciados nas comissões se tiverem urgência aprovada. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. O que foi negociado, pragmaticamente não vale a pena. Então, essa foi uma razão, inclusive, pela qual eu não votei em Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados. A anistia, não houve um compromisso público, né, de que ela seria pautada para que o PL e outros parlamentares de oposição apoiassem Hugo Motta à presidência da Câmara. No Senado é ainda mais grave, né? A oposição fez o acordo para apoiar o Davi Alcolumbre, principalmente os senadores bolsonaristas, que sempre chamaram o Davi Alcolumbre de um senador sabotador do governo Bolsonaro. E Davi não só não se comprometeu a pautar a anistia, como se disse contra no período eleitoral, né? E hoje reforça que não pautaria a anistia. Então, a minha avaliação é que é possível, alguma coisa na política pode acontecer de extraordinário, alguma pressão extraordinária acontecer, alguma mão mais pesada ainda do que aquela que foi dada para a Débora do batom pode causar alguma comoção popular e pressionar a Câmara e o Senado a votar? Pode, mas hoje eu acho extremamente, assim, pouquíssimo provável que a anistia caminhe, que a anistia avance no Congresso Nacional. O senhor apoia a anistia? Eu apoio com ressalvas, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, primeiro, ele desrespeitou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa das pessoas que participaram do 8 de janeiro, e eu digo isso por conhecer alguns casos, né? Eu tive 2 professores, um de processo penal e outro de penal, que advogam até hoje para pessoas que estão no 8 de janeiro, né? E o primeiro ponto, né, do Supremo, que aliás, desde a Lava Jato se dizia um Supremo garantista, né, ou seja, aquele que interpretaria as leis mais a favor do réu do que a favor do Ministério Público, da acusação, do Estado, começa com a audiência de custódia, né? A audiência de custódia que começou com uma imposição do CNJ, depois foi positivado, mas que é uma coisa amplamente, né, defendida pelo garantismo, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Pois muito bem, como é que foi feita a audiência de custódia no 8 de janeiro? Demorou uma semana, então passou do prazo legal, o que enseja relaxamento de prisão, porque prisão ilegal se relaxa, né? Isso não foi feito, as pessoas continuaram presas. Muito bem. Uma semana depois, você tem ali uma juíza auxiliar que abre um Zoom com 199 advogados e dizendo, olha, quem quer pedir relaxamento de prisão, peça no chat. Isso não é audiência de custódia, né, nos modelos em que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mais do que isso, o copia e cola das denúncias da Procuradoria-Geral da República, né? Um dos casos que uma dessas minhas professoras advoga hoje é de um Uber que foi levar 2 mulheres para participar do ato, e ele estava voltando, e ele foi preso como se estivesse participando do ato, quando na verdade ele foi levar pessoas que queriam participar, ele nem queria participar, né? E foi denunciado nos mesmos termos das pessoas que participaram. Então, primeiro ponto, eu acho que o processo tem nulidades insanáveis. O segundo ponto, acho que a própria pena, as pessoas estão respondendo por crimes que não cometeram, e seria até impossível de cometer, né? Da definição de crime impossível que nós temos se você não tem os meios efetivos, né, para consumar aquele crime, o crime é impossível. No caso, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu não acho que aquelas pessoas tivessem os meios, ainda que a gente comprove o dolo, a intenção
de dar um golpe de Estado, não acho que aquelas pessoas tivessem meio para isso. Acredito que devem sim responder pelo crime, principalmente de dano ao patrimônio. Para mim, dói no meu coração ver a imagem lá do relógio do Dom João VI sendo destruído. Eu acho que aquele caso específico, é claro que não, a nossa legislação não prevê uma pena mais grave para um bem, de acordo com a importância histórica do bem destruído, né? Mas para mim, até vendo aquilo, deveria ter uma pena para aqueles, né, que causaram aquela destruição na proporção da destruição. Agora, em relação eu acho que o texto não deve deixar nenhuma dúvida em relação a Bolsonaro, Braga Neto e todo o entorno que, de fato, né, na minha avaliação, há provas robustas de que tentaram dar um golpe de Estado e que usaram aquelas pessoas, né, que não sabiam o que estavam fazendo, manipularam aquelas pessoas, deram esperança para aquelas pessoas de que aconteceria um golpe de Estado e que o Lula não assumiria, né? Foi levado aos comandantes das três armas, né, a proposta de fechar o Supremo Tribunal Federal, e isso só não aconteceu porque o comandante do Exército dizia que ia prender o Bolsonaro se aquilo acontecesse. Então, na minha avaliação, eu até pretendo apresentar uma emenda, e eu não apresentei até agora porque não se sabe qual vai ser o rito, né, se comissão especial, se CCJ ou se plenário, para excluir, deixar muito claro que na anistia não está incluído aqueles que foram denunciados nas últimas semanas, como é o caso do ex-presidente da República. E para os outros, todos os outros teriam anistia ou seria só para alguns? Como é que funcionaria? Então, o que eu coloquei, para aqueles que foram denunciados, né, junto com o presidente da República, né, ou seja, aqueles que seriam os mentores intelectuais, esses estariam fora. Os outros, eu digo, os que estão fora dessa lista, as pessoas que estavam ali na praça. Isso, não, esses estariam dentro da anistia. Todos? Sim. Sem exceção? Sim. Tá. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.